Olá, meu nome é João Vitor, estou cursando Engenharia de Produção Mecânica na Unimar e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pastilha de metal duro e os revestimentos que ela tem. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o metal duro, que é produzido através do carboneto de tungstênio e é produzido pela metalurgia do pó, onde com outras ligas como cromo, níquel, titânio e até o cobalto faz com que chegue no produto final. Mas agora eu vou explicar um pouquinho o processo da obtenção dele, né? Que primeiro é colocado o pó de cada elemento, o tungstênio e as ligas que precisam para formar o metal duro, e é colocada no molde específico de cada formato da pastilha. Aqui tem outros modelos que eu arranjei para mostrar para vocês. Então é colocado o pó, a mistura, né? É colocada no molde e ela é prensada para ficar nesse formato. Então, depois que é prensada e está nesse formato, a gente tem que tomar um grande cuidado, porque ela é um pó. Se cair e bater, ela desmancha ela inteirinha. Então, depois do processo de prensagem, ele passa por um processo térmico, que é o processo de sinterização, onde as temperaturas podem chegar até 1100 graus. Para quê? Com que as ligas que foi adicionada junto com o carboneto de tungstênio preencha todo o vazio que o carboneto não consegue se alojar. Então a temperatura eleva, as ligas que têm um ponto de fusão menor que o carboneto, ele faz com que elas derretem, claro, e preenche todo o vazio. Então é retirado desse forno de sinterização. Aí sim ela pode ser manuseada, de ter menos cuidado, porque ela já não é mais um pó, porque chegou o ponto de fusão e ela já virou um material totalmente sólido. E depois desse processo de sinterização vem a parte do acabamento, onde ferramentas de diamante, rebolos, faz com que tire toda a rebarba que ficou e dá todas as suas arestas, pode ficar cortante. Então, depois do acabamento, ela já está pronta para o uso, que fica nesse produto final. Então, agora que a gente já tem a pastilha de metal dura pronta, a gente pode colocar ela para trabalhar. E eu vou falar também por que a gente usa o tungstênio, o carboneto, né? O carboneto ele é muito duro e muito rígido, aumentando sua durabilidade, porque antes não tinha pastilha de metal duro, era usado o bits, e o bits não aguenta muito. Ele, querendo ou não, ele é muito quebradiço, ele não tem a mesma propriedade do tungstênio. Então, quando a metal duro foi feito, ela entrou no mercado e todo mundo aceitou, por conta da sua durabilidade. Hoje, se você souber trabalhar com uma de metal duro, você tem por muito tempo ela. Claro, com todos os cuidados, não pode ficar batendo, porque também, por ser muito dura, ela é quebradiça. E agora eu vou falar um pouco sobre os revestimentos, que depois o processo do metal duro está pronto, ela não aguenta também muito outros tipos de materiais. É meio contraditório, né? Porque isso aqui é mais para material 1010, 1020, 8640, que aguenta pouco impacto. Essa aqui já está com revestimento. Essa pastilha aqui é para inox, porque o inox é mais duro, como todos sabem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o revestimento de PVD, onde significa o PVD, que é deposição física de vapor, onde todos os materiais necessários, que são as ligas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são vaporizados e ionizados e ficam tipo um plasma, que quando é submetido uma temperatura de 180 graus a 550 graus, ela forma um vapor e ela vem depositar todo em volta dela.
gerando outras propriedades em cima do metal duro. Igual essa, como que eu disse, ela vai aguentar tirar mais material na usinagem, ela vai aguentar mais tempo sua vida útil, por conta que foi colocado mais outras ligas na sua superfície. E o que vai no processo de PVD, nessa camada externa que forma? Então, vai nitreto de titânio, vai nitreto de cromo, nitreto de titânio de alumínio e o carbonitreto de titânio também, que com todas essas ligas vai fazer com que ela fique mais resistente ao material a ser usinado, vai aumentar a sua vida útil, mais ainda porque o tungstênio já tem essa função, mas quando a gente faz o revestimento, a gente consegue elevar suas propriedades acima do metal duro. Então, compensa demais fazer o revestimento. E também tem o processo CVD, que é quase igual ao PVD, só que o CVD ele ocorre dentro de uma câmara de vácuo e vem a partir da composição de um gás e que ocorre uma reação química e o material que foi depositado lá dentro ele condensa na superfície da pastilha, que era de metal duro. Aí o material ocorre essa reação química que ela sobe com o gás e se aloja em torno de toda a pastilha. O que muda são essas diferenças. Uma é de gás e a outra é com vapor, que é quase o mesmo estilo de processo, mas muda, porque o CVD ele chega a alguma temperatura maiores, que pode chegar a 1300 graus. E o que vai nessa câmara de gás? Basicamente, as mesmas ligas que no processo de PVD. O que muda é o processo. Por quê? No CVD, por chegar a uma temperatura maior, as suas propriedades vão ficar melhores. Então, temos 3 tipos que a gente já comentou, que é o metal duro em si, que é essa aqui. Então, a gente pode melhorar com o processo PVD, que é essa aqui. E com o CVD a gente consegue chegar a mais propriedades ainda. Então, sua propriedade mecânica vai ser bem maior. Então, dependendo do material a ser usinado, a gente tem que escolher a pastilha ideal. Qual processo foi feito para que se vai aguentar. Se o material é muito duro, a gente deve usar o material passado pelo CVD, porque a gente vai ter certeza que suas propriedades vai estar maior. Então, a gente tem que ficar muito atento com o processo de revestimento, porque durante o processo de usinagem isso vai ter uma grande importância, porque se a gente for usar um material sem revestimento, no material muito endurecido ou no material inox, a gente não vai ter aquele resultado esperado. Ela pode quebrar, ela pode lascar, ela pode perder totalmente o seu corte. Então, por isso a gente passa por um processo de revestimento, aumentando sua propriedade mecânica e fazendo com que todas essas ligas fazem com que ela possa ficar muito melhor o seu processo. E além dessas pastilhas de metal duro, a gente também tem a pastilha de materiais de muito endurecido. O que seria esse material endurecido? Seria aquele material que foi para solda e teve uma usinagem pós-solda, um material fundido, um material que foi exposto a uma grande temperatura. Então a gente tem as pastilhas de cerâmica, que ela é básica, que ela é feita de óxido de alumínio e nitreto de silício, que ela pode chegar a temperatura muito extrema, como 1600 graus, e que sua composição ela é feita basicamente no mesmo processo, só que ela não precisa da camada, porque quando é feito a prensagem e a sinterização e o material que é usado nela, ela já chega nas propriedades adequadas, então não precisa de nenhum revestimento na extremidade dela. Então essas pastilhas de cerâmica,
elas são voltadas a materiais endurecidos, como que eu disse no começo. Então, esses são basicamente os 3 tipos de pastilha, né? Que é a pastilha de metal duro, como que eu disse no começo, que eu expliquei certinho. A gente tem as pastilhas de 2 revestimentos, que é a pastilha de PVD e a CVD. A de CVD é bem melhor que a PVD, por conta de ser exposta a um calor maior. E temos a pastilha de cerâmica, que é somente para materiais endurecidos, porque ela é muito dura. Qualquer vacilo ela se despedaça toda. Entendeu, galera? Essa foi uma explicação bem básica do processo de obtenção do metal duro e como é feito o processo do metal duro, como é feito o processo de PVD e CVD, que são as camadas que são desenvolvidas nas pastilhas de metal duro, e a composição da cerâmica, que é bem interessante por ela ser muito dura. Então eu agradeço a atenção aí de todos que vão ver o vídeo, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente bate um papo. Alguma coisa que não ficou bem clara, a gente vai buscar em pesquisas para a gente poder resolver junto. Então, fica com Deus, espero que tenha gostado e qualquer coisa tamo aí.